Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras, vamos crescer na graça e no conhecimento. Meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com os ensinamentos. Nós devemos ter os nossos ouvidos purificados pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus fala que as heresias, ela vem encobertamente destruidora. Está aqui no livro de Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, né? Que vai vir os falsos profetas, capítulo 2, versículo 1, que eles vão introduzir heresias encobertamente destruidoras. Como é que se dá essa heresia? Essa heresia se dá através das palavras. As palavras misturadas com mentira. Ela vem com palavras quase que se encaixam, mas não se encaixam. E aí ela é passada para nós. E aí nós vamos replicando também essas heresias, né? A palavra de Deus diz que aquele que ensina vai ser muito cobrado. E aquele que ensina a palavra de Deus, se ele subtrair ou aumentar, vai ser tirado a parte dele da recompensa dele. E também tem o perigo de perder a sua salvação, dependendo da heresia. E dependendo do que ele ensina, ele vai levar um prejuízo muito grande. Pode até perder a sua alma, dependendo do tipo. E eu percebo que os pregadores hoje em dia não tomam muito cuidado com os ensinamentos. E hoje eu quero falar muito sobre quando os pregadores dizem sobre a igreja. E aí eles estão indo muito bem, pregando bonito, a gente está até gostando, mas de repente eles falam uma coisa. E aí você pode estar se perguntando, mas isso não tem nada a ver, não. A palavra de Deus não deixa se contaminada por um deslize, não. Então nós vamos aqui desenvolver a nossa reflexão dentro da palavra de Deus para você não ficar replicando heresias por aí. Ah, mas isso não tem nada a ver que você vai falar. Então tá bom, vou falar sobre a igreja. Sobre como que os autores sagrados trataram a igreja e como os pregadores de hoje tratam a igreja, né? Os autores sagrados, quando eles se dirigiam para um grupo de irmãos, eles chamavam o grupo de irmãos ou de santo ou de igreja, e a igreja, né? Então nós vamos começar aqui pelo livro de Atos, capítulo 15, versículo 3. Olha o que eles dizem, né? E ele sendo acompanhado pela igreja. Eles não poderiam dizer assim, os apóstolos foram acompanhados pelos irmãos. Mas por que o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, não falou isso? Falou igreja, né? Porque ele queria incutir em nós o que é o verdadeiro sentido de igreja, não o que é pregado por aí. Então eles dizem, e eles sendo acompanhados pela igreja. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim, tem a ver sim. Porque se eles falam irmãos, aí não teria nada a ver, mas não. Falaram e acompanhados pela igreja. Eles eram um grupo de irmãos que era a igreja que estava acompanhando os apóstolos, né? E o versículo 4 do Atos 15 também. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. Está vendo? Poderia falar assim, e quando chegaram em Jerusalém, os irmãos deram boas-vindas, foram recebidos pelos irmãos. Mas aqui de novo está enfatizando quem de fato é a igreja, né? Se fosse hoje o pregador de hoje, falou assim, não, os irmãos foram lá, trouxeram eles para a igreja, para assistir o culto, trouxeram eles aqui para a nossa igreja, os irmãos foram lá e pegaram ele para trazer para a igreja. É uma heresia ou não é? É uma mentira ou não é? É. 1 Coríntios 16, 19. Olha o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Estou citando esses textos para você ver que o autor sagrado, o Espírito Santo de Deus, quer que você tenha consciência do que realmente é a igreja e você fale correto. Você tem que aprender a falar correto. Não, hoje eu vou me congregar. A nossa igreja vai nos congregar lá no templo tal. Esse é o correto falar. Lembra que eu fiz um ensino aqui para vocês sobre falar o dia de amanhã, como é que nós devemos falar corretamente? Ah, amanhã eu vou aí.
Isso aí não é, isso desagrada a Deus, é pecado. Se Deus permitir, amanhã estarei aí. Se Deus permitir, farei isso ou farei aquilo. Está vendo como a palavra de Deus ela é pura, né? Então, Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia, poderia falar, os irmãos da Ásia, não poderia? Saudo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, que eram os donos da casa, com a igreja que está na sua casa. Aí falou do grupo de irmãos, chamando de igreja. Colossenses 4, 15. Olha o que diz aqui também. Saudai aos irmãos de Laodiceia e a Nífe e a igreja que está em sua casa. Não, salve os irmãos que estão se reunindo na sua casa, mas aqui está chamando de igreja. Né? E aqui também fala de Áfia e Arquipo, a igreja que está em sua casa, novamente, Filemão 1, 2. E também Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Poderia dizer, sauda os irmãos, tá? Sauda os irmãos que está lá, que se reúne na sua casa, mas não. Então a palavra de Deus é bem clara, meus amigos, meus irmãos, você tem que aprender a falar. A palavra de Deus fala que pelas nossas palavras nós vamos ser condenados ou absorvidos. Então, você que ensina a palavra de Deus, quando eu vejo o pastor indo numa pregação bonita, mas de repente essas rateadas, ele vai perder, segundo o texto da palavra, ele vai perder a parte dele, da recompensa dele, porque ele está ensinando mentiras, ele está misturando ali. Olha, esse lugar que nós estamos aqui é lugar sagrado, esse altar é santo. Mentira. O altar santo é o nosso coração, nós somos o templo de Deus. Olha, essa igreja aqui é um lugar consagrado por Deus. Mentira. Quem é consagrado somos nós, cada um de nós. Então, aí depois você vai falar, não, mas eu quis dizer a igreja. Não, Deus não deixa se levar por palavras parecidas. Não, Deus quer que seja correto. Lembra-se da atitude de Moisés? Outra hora Deus falava, olha, bata 3 vezes na rocha. Moisés ia lá, batia, saía a água. Aí depois Deus falou assim, agora eu quero que você fale a rocha. Moisés tinha batido, foi lá e bateu 3 vezes. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Entenderam? É um mandamento de Deus. Fala a rocha. Moisés foi lá e bateu. O prejuízo que ele tomou, não entrou na terra prometida. Insistiu com Deus, mas Deus não deixou. Lembra da serpente que Moisés fez? Colocou numa haste, para que todo aquele que olhasse nela, que era picado por cobra, sararia? Muito bem, guardaram a serpente. Lá na frente serviu de tropeço para eles, para a adoração do povo. Era só para aquele momento, né? Lembra de Gideão, que pegou umas roupas, colocou lá e mandou trazer os brincos de ouro. Ele derreteu e fez um efode e colocou na casa dele. Virou tropeço para ele também. E às vezes as nossas palavras vai ser um tropeço no dia do juízo. Espero que você, através dessa breve meditação, você comece a parar e falar verdadeiramente. Olha, eu vou me congregar com a igreja, eu vou me reunir com a igreja. Esse é o correto. Aí você não vai ser condenado naquele último dia. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Não fala isso. Se Deus permitir, eu vou fazer isso. Se Deus permitir, eu vou me formar. Se Deus permitir, tudo é permissão de Deus. Coloca Deus na sua boca primeiramente, fala correto. Porque daí você vai estar de acordo com a palavra de Deus. Que Deus possa iluminar a tua mente e que você possa, através das suas palavras, ser homem perfeito. Que Deus te ilumine e abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.